culto falando que quando se fizer a chamada, lá estarei. E agora, o hino, nós podemos imaginar como será a nossa morada depois que Cristo nos chamar. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. E agora o momento especial do culto, que é o momento onde Deus está usando o irmão Wilson como instrumento para transmitir essa mensagem para as nossas vidas. Que nós possamos manter a mesma reverência e toda a atenção agora, porque o Júnior será instrumento nas mãos de Deus para transmitir essa mensagem para as nossas vidas. Graças a paz, irmãos. Amém. Muito bom saber que existe um lugar preparado para nós e que a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo da morte, a gente não precisa ter medo do dia mau, porque existe um lugar preparado para nós. A irmã Vanilde me incumbiu de falar sobre o tema da Semana em Foco da MCA, que é valorizando a nova geração. A gente tem um desafio muito grande, que é conciliar as diferentes gerações em que a gente vive inserido. E aí a gente vai começar a tentar fazer essa mistura agora. Eu quero pedir que todos aqueles que não são jovens ou adolescentes se levantem. Aqui a gente tem uma certa divisão lá de locais, né? Os jovens geralmente se concentram aqui do meu lado esquerdo. Então eu queria pedir para você, que não faz parte do grupo de jovens ou adolescentes, você já passou dessa geração, que você levante do seu lugar, vá até ali e pegue um jovem ou adolescente para sentar junto com você. Vamos lá, bem rapidinho. Vamos lá, pessoal, pode levantar, vai ali, escolhe alguém, pega na mão e leva para o seu lugar. Todo mundo foi devidamente adotado. Amém. Valorizar a nova geração é um desafio muito grande para todos nós. A nova geração, ela está em foco, não só aqui no meio batista, porque esse ano, essa é a ênfase da nossa Convenção Batista Brasileira, mas a nova geração, ela está em foco em vários quadros, em vários cenários da nossa sociedade. A semana passada, por exemplo, foi aprovado no governo federal o Estatuto da Juventude. E até com uma informação bacana, nós temos um representante batista lá no Conselho Nacional de Juventude, e ele estava lá durante todo o processo de criação, de formulação desse Estatuto da Juventude. E esse Estatuto foi aprovado semana passada por nossos políticos, pelos nossos governantes. E esse Estatuto rege que deve existir políticas voltadas para a juventude, para a nova geração. O governo federal precisa se preocupar, precisa criar estratégias para os jovens, para os adolescentes. Isso é para ilustrar o tamanho da importância da nova geração. A nova geração não é importante só aqui no contexto eclesiástico, mas ela é importante para toda a sociedade. No nosso meio, se a gente pensar só em termos batistas, no ano passado, a Convenção Batista do Estado de São Paulo, ela promoveu um censo
para saber mais ou menos o perfil das igrejas, como são as igrejas batistas aqui no nosso estado. E cerca de 40% dos membros, mais ou menos, eu acabei arredondando para cima, mas cerca de 40% dos membros das igrejas batistas do estado de São Paulo são jovens e adolescentes. É muita gente, é um público muito grande e é um público muito importante. Mas o que isso significa para nós? O que isso implica para nós como igreja? Qual a implicação da relevância da nova geração para aqueles que já passaram dessa geração, para aqueles que não são mais tão jovens ou adolescentes? E qual é a implicação disso para a gente que ainda vive nessa geração? Quais são as implicações que são trazidas para nós? E aí, quando eu comecei a pensar sobre o que falar e que texto ler, porque eu precisava pregar, falando sobre a nova geração, mas a nova geração está aqui também, então não pode ser uma mensagem só para a juventude ou só para quem não é mais da juventude. E aí eu não consegui fugir, na verdade, de um personagem que para mim é alguém muito especial, porque eu consigo me identificar bastante com ele, por ele ser jovem, por ele ter tido uma grande responsabilidade no período dele, e porque ele enfrentava as mesmas dificuldades e desafios que a gente. E aí hoje a gente começou a estudar sobre esse jovem na escola dominical, e esse jovem é Timóteo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Amém? Todo mundo achou? Então, beleza. Então agora eu vou para vocês olharem para o projetor, que a gente vai ler juntos. Eu pedi para vocês abrirem para a gente poder manusear a Bíblia, né? Porque às vezes a gente está tão acostumado com a Bíblia no celular, no tablet, aqui no telão, que a gente tem até dificuldade em achar algumas cartas aí na nossa Bíblia. A gente vai ler juntos aqui no projetor para a gente ler numa só voz. Essa também é a nova versão internacional. Vamos lá? Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio de ler e meditar na Tua palavra aqui nesta noite. Nós queremos pedir que o Seu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para falar aos nossos corações, que não seja eu falando o que vem na minha mente, mas realmente direcionado, Pai, pelo Senhor. E que, se há necessidade de mudança de coração, de mente aqui nessa noite, que o Senhor faça isso, Pai, pois nós pedimos isso ao Senhor, nós cremos no Senhor, Pai, nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Paulo foi o pai na fé de Timóteo, esse jovem tão especial. E ele deu essa recomendação para Timóteo há praticamente 2000 anos atrás. Mas essa recomendação que ele deu para o jovem Timóteo, ela continua muito viva, muito eficaz e relevante para mim e para você hoje, em 2013. Tá? Timóteo era um jovem pastor. Ele foi pastor da primeira igreja batista de Éfeso, naquela ocasião. E a primeira igreja batista de Éfeso era uma igreja como a nossa, era uma igreja cheia de gente, era uma igreja que tinha desafios, era uma igreja que tinha objetivos, uma igreja que tinha dificuldades. E Paulo orientou Timóteo como ele devia proceder. A primeira carta de Paulo a Timóteo dá várias diretrizes para ele, como lidar com a igreja, como liderar a igreja. E é muito deliciosa a leitura dessas cartas de Paulo para Timóteo. Mas nessa ocasião, Paulo estava dizendo para Timóteo que precisava ter posição, precisava ter pulso firme, porque apesar de ser um pastor, apesar de estar liderando uma igreja em Éfeso, ele era um jovem. E aí eu sei que hoje eu sou jovem, eu estou quase passando da juventude, mas eu sei que muitas vezes o jovem ele é um pouco desacreditado nas nossas igrejas. Às vezes as nossas igrejas olham para o jovem, para o adolescente, lá, coisa de jovem, coisa de adolescente, e olha com um pouco de desdém. E talvez a realidade de Timóteo naquela ocasião não fosse diferente, mas Paulo instruiu a ele que ele se posicionasse
e que não deixasse que ninguém o desprezasse pelo fato de ele ser jovem, mas ele precisava ser um exemplo daquela realidade. Essa implicação, essa orientação, na verdade, que Paulo dá a Timóteo, eu gostaria de ver, de analisar e pensar com vocês em duas implicações sobre essa orientação dele. A primeira implicação é para aqueles que não fazem parte dessa nova geração, para aqueles que já deixaram a juventude e cresceram, obviamente, cresceram, mas não fazem mais parte desse público de jovens, adolescentes, da juventude. E essa primeira implicação que nós temos é que nós não podemos desprezar essa galera. Paulo fala para Timóteo: não deixe que ninguém despreze você. Mas Paulo fala para aquele que não é mais jovem: olha, não despreza quem não é mais jovem, quem é jovem. Não despreze essa mocidade. Essa mocidade é importante, essa mocidade é relevante. E a palavra de Paulo para você hoje, que não faz mais parte da nova geração, é que você não pode desprezar a juventude. Você não pode olhar para o jovem, para o adolescente e dizer: coisa da idade dele, não tem compromisso, não tem responsabilidade. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos valorizar essa galera. Na minha antiga igreja, na Argentina, tinha uma família que ela era uma grande bênção na igreja mesmo. Eles eram muito atuantes. A mãe era líder do Ministério de Cozinha e ajudava em várias outras coisas. O pai não era um diácono propriamente ordenado, mas tinha essa função na igreja e realmente exercia isso, cuidava, pastoreava a galera. E os jovens tinham muito contato com essa família e eles nos abençoavam muito, muito, muito. Mas essa família conheceu a Jesus porque um dia a filhinha deles, se não me engano, tinha 7 anos, 8 anos no máximo. Ela foi numa escola bíblica de férias. E aí naquela EBF ela entendeu a necessidade da salvação, que ela precisava aceitar a Jesus. Ela aceitou a Jesus naquela idade ainda. E através da vida daquela criança, toda uma família foi transformada. Às vezes a gente olha para a criançada e não dá muito valor para elas. Está lá, as crianças bagunçando, correndo. As crianças têm um potencial que nós não conseguimos imaginar. Toda uma família foi mudada por causa da história, por causa da decisão daquela menininha. Quando a gente escuta os relatos dos nossos missionários, por exemplo, sobre o Programa de Educação Pré-Escolar, o PEP, que é um programa da Junta que trabalha com crianças. A gente vê o quanto essas crianças têm sido usadas para transformar histórias e mais histórias. Países de religião muçulmana, onde é quase impossível pregar, aliás, é impossível pregar o Evangelho abertamente, onde os nossos missionários têm que usar diversas estratégias, esporte, o próprio PEP e tantas outras coisas, para tentar se inserir ali no contexto e estar junto e influenciar pela sociedade. Nesse contexto tão complicado, as crianças têm sido peça fundamental para transformar também a história das famílias. Nesse projeto específico, elas frequentam lá a escolinha, aprendem sobre Jesus e levam isso para dentro de casa. Tamanha é a importância dessas crianças. Então nós não podemos desprezar. Nós não podemos desprezar as crianças que desceram lá para o culto infantil. Nós não podemos desprezar os adolescentes, os jovens, e todos eles têm o seu papel fundamental. Mas aí como não desprezar? Porque a gente vive eras distintas. Eu falei que eu não estou mais tão jovem, mas se eu comparar a minha vida, por exemplo, com a vida do Guilherme, nós vivemos em eras diferentes. Eu tive experiências que ele não vai ter mais. Eu tenho 10 anos, praticamente 10 anos na verdade, de diferença do Guilherme. E eu vivi numa outra realidade. Quando eu tinha 19 anos, o Brasil era outro país. E com certeza quando o Gui tiver 29 anos, o Brasil vai ser outro país ainda. As coisas estão mudando muito rápido. As informações estão se multiplicando de forma exponencial e tem cada dia crescido. Então o que eu vivi aos meus 19, com certeza, quem tem 19 hoje não está vivendo, quem vai fazer 19 não vai viver, porque o mundo está mudando muito. E para não desprezar a nova geração, para não desprezar o valor dessa galera, para não deixar eles à margem da sociedade, à margem da igreja, nós precisamos entender isso, que o mundo mudou. Talvez
os costumes que nós tínhamos quando a tia Emília era adolescente, talvez não, com certeza, os costumes que nós tínhamos quando a tia Emília era adolescente, era jovem, não são mais os mesmos. Muita coisa mudou. Na época que ela era adolescente, não existia Facebook. Na época que ela era adolescente, não se usava a internet. Talvez seja um exemplo um pouco grotesco demais, no caso que a tia Emília está com 80 anos, e quando ela foi adolescente faz um tempinho. Mas mesmo eu, quando eu era adolescente, eu não usava Facebook. Quando eu era adolescente, o uso da internet era muito restrito. Na verdade, a internet nasceu quando eu estava ali no meio da adolescência. Entrando na adolescência é quando teve o boom da internet. E de lá para cá o mundo mudou muito. Então, para valorizar a nova geração, nós precisamos entender que o mundo está mudando, que o mundo não está parado. A gente não pode, de maneira nenhuma, nunca, abrir mão dos princípios bíblicos. Jamais a verdade bíblica pode ser deixada de lado. Mas muitos costumes, muitas coisas que nós, como no nosso tempo de adolescência, tínhamos, isso sim está passando. E se a gente não se contextualizar,